Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos que é nosso mini curso, prova número 7, exame preparatório da OAB. Advogado não pode ser preso se ele praticar crime afiançável dentro do exercício da função. Então, para ser preso, somente se praticar crime inafiançável no exercício da função. Os inafiançáveis são todos os imprescritíveis e os insuscetíveis de graça e anistia. O que é um crime imprescritível? Ação de racismo e ação de grupo armado contra o Estado Democrático de Direito. Isso está previsto na Constituição Federal, né, o rol taxativo. Agora, fora da Constituição Federal, né, o STF ele equiparou a injúria racial ao crime logístico da imprescritibilidade. Os outros crimes que são imprescritíveis não tem, só são esses aqui e a injúria racial. Agora, insuscetível de graça e anistia, ou seja, não tem perdão do Poder Executivo nem do Poder Legislativo, é o tráfico, o terrorismo, tortura e os crimes hediondos, tá bem? E, consequentemente, todos esses são inafiançáveis. Então, o advogado, para ser preso, ele tem que praticar um crime inafiançável dentro do exercício da função. Dentro do exercício da função, se ele praticar um crime afiançável, ele não pode ser preso, tá bem? Fora do exercício da função, crimes afiançáveis ou inafiançáveis, ele pode vir a ser preso. Lembrando que ele fica preso, pessoal, mas é uma sala de Estado Maior, é uma sala, uma cela, no caso, né, de estado, fala-se sala de Estado Maior, mas é uma cela diferenciada. Se não tiver essa cela diferenciada, ele vai ficar em prisão domiciliar. Lembrando que essa cela diferenciada não tem que ser reconhecida pela OAB. Basta que o diretor do presídio ou o delegado diga assim, não, essa sala aqui é uma cela especial, tá? E é isso, vai ter que aceitar do jeito que tiver. Mesmo se estiver cheio das humildades na parede. Ó, comparei aqui, gente, o advogado dentro do exercício da função, nos crimes inafiançáveis, ele vai ser preso. No caso do parlamentar, o parlamentar tem imunidade material e imunidade formal, né? Imunidade material com relação a opiniões, palavras e votos, e imunidade formal com relação à prisão e processo. Prisão, ele pode ser preso. Processo, o STF pode receber denúncia contra ele, tá? Só que depois é possível que a casa respectiva suspenda o processo. Mas o STF pode iniciar, sim, o processo contra o parlamentar que cometeu um crime também inafiançável no exercício da função. Aí o Procurador-Geral da República oferece denúncia contra ele, e o STF pode receber a denúncia e pode começar um processo contra esse advogado, tá bom? Contra, perdão, esse parlamentar. Deputados e senadores, né, pessoal, no imunidade, se tiver no exercício da função, no crime inafiançável, ele pode ser preso e vai sofrer o processo dele ali. Bom, vamos lá. Aqui nós temos as logísticas das emendas constitucionais e a limitação circunstancial, né? Não pode ter emenda constitucional no estado de defesa, estado de sítio e na intervenção federal. A emenda constitucional não pode acontecer nessas circunstâncias aqui. Quem pode propor é o presidente da Câmara, mais a metade das assembleias legislativas, um terço da Câmara, um terço do Senado. Ou, pessoal, não é esse. Se fosse esse, seria um terço do Congresso Nacional. 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado. Nota que aqui não precisa de intervalo entre os turnos, pessoal, tá bem? É dispensável o intervalo entre os turnos para poder votar a emenda constitucional, tá bem? Lembrando que se ela for rejeitada em uma sessão legislativa, ela não pode ser reapreciada na mesma sessão legislativa, igual acontece com as leis ordinárias e as leis complementares, que por meio de maioria absoluta é possível a reapreciação de uma lei que foi rejeitada em uma sessão legislativa. Mas é extremamente raro, porque tem que ter a maioria absoluta dos membros concordando com essa circunstância. Aqui temos o justnaturalismo, o positivismo, também temos o neoconstitucionalismo. Pessoal, aqui é o seguinte, na logística do justnaturalismo, você tem a lei, sim, ela existe, mas ela tem que respeitar algumas logísticas morais, né, que é da natureza humana. Isso está sendo justo o que está acontecendo? Porque o ser humano ele tem alguns direitos que são naturais a ele. É a liberdade, a propriedade, tem algumas coisas que é direito dele. Será que essa lei não está sendo muito rigorosa? Não está ofendendo um pouco a moral? Então, essa é a logística do justnaturalismo. O positivismo não, ele é totalmente focado, fetiche legislativo, é o que tiver na lei, é o que é aplicado. Se o Estado criou a lei, então pressupõe-se que aquilo deve ser absoluto, deve ser cumprido, tá? Uma das atrocidades, né, da que a humanidade tem conhecimento aqui a partir de 1900, né, porque antes de 1900 muitas coisas aconteceram. Né? Após 1900, conhece-se o Holocausto somente lá na Segunda Guerra Mundial da logística do nazismo, né? Mas antes de 1900, pessoal, tivemos muitos problemas na China, né? Enfim, as coisas são bem complexas no mundo. A gente olha muito para a nossa cultura do Ocidente, se bem que isso aqui não é tanto o Ocidente assim, né? O nazismo, mas a gente teve acesso a essa Segunda Guerra Mundial, né, nos documentos históricos. Mas tem muita coisa que acontece no Oriente, que aconteceu no Oriente, que a gente não tem essa visão, né? É igual falar também sobre outras circunstâncias. É bem difícil, né? Bom, vamos que vamos. O Brasil não foi o único país do mundo que teve escravos, né? Na Grécia Antiga teve escravidão, na China teve escravidão, e aí nesses locais também você consegue visualizar que ali não tem só pessoas negras, né? Na Grécia Antiga, na China, então é bem complexo. A gente tem uma cultura muito focada aqui no Ocidente. O naturalismo, o positivismo é o foco na lei. Se o Estado fez, essa lei vai prejudicar? Não sei, mas ela tem que ser respeitada. E aí aplica-se a lei. E isso é uma loucura, né? Por quê? Porque você tem que lembrar de algumas questões morais. E aí você tem o neoconstitucionalismo, que muito embora exista uma lei específica em si, mas às vezes não teria necessidade dessa lei, porque nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana
que deve prevalecer? É o Sistema Único de Saúde, por exemplo, será que ele tem uma lei específica dando direito a uma pessoa transexual a trocar de sexo? Ah, não sei. Então, não precisa saber mesmo, porque na verdade o ideal é que você olhe para a Constituição e se a Constituição já estabelece a dignidade da pessoa humana, então isso tudo aqui é o que deveria prevalecer, que faz todo o sentido do mundo a pessoa ter esse direito em si. Então, algumas leis, pessoal, elas acabam sendo criadas, mas não teria necessidade, bastava se olhar o próprio teor da própria Constituição Federal. Súmula vinculante número 10, ela estabelece que os órgãos fracionários, sejam câmaras ou turmas, não podem fazer controle de constitucionalidade, né, e nem afastar a incidência da lei e automaticamente, né, julgar o caso. Isso seria burlar o sistema. É a mesma coisa que você fala assim, eu não sou racista, mas meu filho não casa com judeu. Então isso é o quê? É você não está declarando a inconstitucionalidade, mas você não está aplicando a norma. Tá? Então você não está declarando necessariamente que você é racista, mas você está, enfim, decidindo a situação, né? Que o seu filho não casa com judeu. Mesma coisa aqui. Uma turma, uma câmara não pode dizer que a lei é inconstitucional. Então, o que que eles acabam fazendo? Eles acabam não julgando a inconstitucionalidade da lei, mas eles dizem, né, a verdade e o mérito sobre aquele caso, colocando essa questão incidental de lado e julgando como uma outra lei. Lembrando que isso aqui a gente demorou bastante tempo para explicar, tá, pessoal? Mas o ideal é que os órgãos fracionários não podem fazer o controle de constitucionalidade. Quem pode fazer é o pleno, né, que é a cláusula de reserva de plenário, maioria absoluta, ou o órgão especial. Excepcionalmente, os órgãos fracionados eles podem fazer controle se o pleno e o especial já fez bastantes vezes. Certo? Bom, CPI, CPMI, Comissão Parlamentar de Inquérito, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, né, tem poderes investigativos, pessoal, diferente de poderes judiciais, busca e apreensão, interceptação telefônica, prisão preventiva, isso aqui é só o judiciário que faz, tá bem? Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito não pode fazer. Uma Comissão Parlamentar de Inquérito, pessoal, estadual, não pode investigar deputados federais, tá? É só aquela lembrança, né, cada pessoa cuida da sua própria vida, então, na CPI do Estado, que está aqui nessa pessoa do Estado, não pode investigar o deputado federal que está lá na outra pessoa dentro da União. Tá bom? Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Corte Interamericana, conciliação, recomendações de indenização, de alteração do ordenamento jurídico, primeiro informe, segundo informe, se não é certo, vai para a corte. Se você está vendo isso aqui, pessoal, certinho, está cansado dessa repetição, ótimo, parabéns, porque as questões fáceis que têm que ser acertadas, porque se você errar as fáceis, você não passa na prova do OAB nem a pau. Dificilmente você vai reprovar com 30 questões. Você vai reprovar com 37, 36, 35, 38, e aí você errou as fáceis e não passou no exame da ordem. E aí como é que fica? Tá bom? Gente, o Conselho de Direitos Humanos está conectado à Secretaria de Direitos Humanos, que está conectada com o presidente da República. Mas a alteração da organização administrativa ela é muito complexa, sempre com várias mudanças. E aí, hoje em dia, tem o Ministério dos Direitos Humanos, tem o Ministro dos Direitos Humanos. Então, ali a coordenação, né, o Conselho de Direitos Humanos está conectado com o Ministro, né, dos Direitos Humanos. Tá bem? É só uma conversa a respeito de organização administrativa, igual o Conselho Nacional dos Refugiados está conectado com o Ministério da Justiça, tá? Então, se você tiver um problema para resolver, você procura resolver no Conselho, né, dos Refugiados, se você for um refugiado. E aí, se você perder, você recorre para o Ministério da Justiça, só para a gente ver a ordem, né, da hierarquia dentro do Poder Executivo, tá bem? Bom, maravilha, gente. Aqui nós temos ali o tempo do processo tributário, esse período de exclusão, aqui tem isenção e anistia e também a declaração, né, enfim, de 5 anos aqui que o Estado tem para poder constituir o crédito tributário. Depois da constituição, você tem o pagamento, que pode acontecer por meio de dinheiro, ou dação em pagamento, ou por meio de compensação tributária. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pessoal, costuma-se cobrar muito o tulipa demora, né? E aí, no recurso administrativo aqui, você tem a insurgência, insurgir-se ou impugnar. E aí você não vai é, esquecer essas palavras aqui, tá? Insurgir, impugnar, é ir contra, né? É recorrer, é recurso administrativo, tá bom? Imagina que você tem ali a cobrança de ICMS da filial para a matriz. Não alterou a titularidade do bem dessa matéria-prima. Isso aqui é seu, a filial sua, a matriz é sua, então, consequentemente, não era para pagar ICMS da circulação de mercadoria e serviço. Se isso acontecer, você recorre, né? O recurso administrativo serve para isso. É uma suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Você não acaba com o débito, mas você tem uma certidão positiva com efeitos negativos e consegue continuar atuando aí no dia a dia, né? Para concorrer com licitações e eventuais outras circunstâncias. Também temos o D aqui de depósito do montante integral, gente. Esse depósito do montante integral é uma coisa que acontece quando a pessoa, né, devedor, ele quer manter a certidão positiva, mas com efeitos negativos para continuar participando das coisas. Ele não conseguiu parcelamento por alguma situação, aí ele coloca o valor integral lá. Só que aquele valor integral, ele sai do cofre do contribuinte, mas ele não entra na receita do Estado. O Estado não pode colocar aquele dinheiro como sendo um plano de governo, por exemplo, para entrar na lei orçamentária anual.
é um valor que está ali dentro, o Estado está depositado, vai ter ali a atualização dos juros e correção monetárias pela taxa Selic, mas o Estado não usa aquele valor, né, como receita para plano de governo. Então, no futuro, a pessoa que ela tiver o benefício, né, da vitória, ela vai poder pegar esse dinheiro de volta, tá, com esse depósito do montante integral. Demora mais, é bem burocrático para pegar o dinheiro de volta, mas é importante saber que o depósito do montante integral, ele parece ser uma extinção do crédito tributário, mas ele não é uma extinção do crédito tributário, tá bem? Bom, a gente só contextualizando, depois que você constitui o crédito, não conseguiu a extinção, não conseguiu o tulipa demora, aí você vai para a dívida ativa. A dívida ativa, aí o Estado tem o prazo de 5 anos para iniciar a execução, a certidão de dívida ativa, e aí iniciou-se a execução. O simples fato de iniciar a execução desconsidera-se automaticamente a PJ? Não, não vai para a pessoa física automaticamente. Isso aqui não pode acontecer, senão não faria sentido nenhum, né, você ter uma pessoa jurídica, tá? Porque você criou a PJ justamente para poder proteger o seu patrimônio pessoal. Outra coisa, o simples fato de você vender bens após o início da execução significa fraude de execução? Não. Por quê? Porque você pode ter um patrimônio de 10 mil, dever 2 mil e vender 7 mil. E aí, a venda de 7 mil, você ainda sobrou o dinheiro ali, 3 mil, para saldar o passivo de 2 mil reais. Então, a simples execução não é fundamento para a desconsideração da PJ automática e também não é a venda após a execução fiscal motivo para você declarar a fraude à execução. Gente, imunidade, isenção e alíquota zero. A isenção, uma lei cria, né? Uma lei específica, não é lei complementar, não precisa ser feito por meio de lei complementar, uma lei simples, ela é feita, a maioria simples, e aí isenta o contribuinte do pagamento de um tributo. É natural que isso possa acontecer. A isenção não está prevista na Constituição Federal, não é uma imunidade, é uma isenção. E aí a isenção onerosa acontece quando o Estado coloca uma condição para você ter a isenção daquele imposto em si. Imagina que ele coloca ali algumas diretrizes específicas para você ajudar um setor da cultura e aí os trabalhos manufaturados que a sua empresa auxiliar aquela população, vai ter uma isenção ali de ICMS. Aí você ajuda. Aí você criou um espaço na sua escola para isso e eles acabam não querendo te dar isenção. Não pode, foi oneroso, você gastou dinheiro para poder organizar um espacinho, né? Isso não pode ser retirado automaticamente. Gente, alguns tributos, taxa, contribuição de melhoria, impostos, né? A lei cria, agora empréstimo compulsório e contribuição social, né, pessoal? A lei também cria, mas é a lei complementar, acabei não colocando aqui. Agora, não é o regimento do tribunal que vai criar uma taxa de custas judiciais, não. Tem que ser a lei que cria a taxa, não é, um simples regimento do desembargador que vai criar uma taxa de contribuição, não. Tá bem? Bom, aqui também temos, pessoal, que todo quanto é tributo respeita 90 dias e virada de exercício. É os que não respeitam o imposto de importação, exportação, operação financeira, extraordinária de guerra, empréstimo compulsório de calamidade pública, esse aqui não respeita nem 90 dias, nem virada de exercício. O IPTU, Imposto de Renda e o IPVA, ele não respeita 90 dias. Ele pode ser alterado em dezembro ou novembro e cobrado em janeiro. O IPI, o ICMS e o CID combustível, ele não respeita a virada de ano, mas ele respeita 90 dias. Se for alterado no mês de março, ele vai ser cobrado ali março, abril, maio e junho, 3 meses depois, sem problema nenhum. Também temos aqui dois impostos, né? Imposto do Estado, aqui o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doações, e também temos aqui o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Se você transmitiu o bem imóvel da sua propriedade física para o capital da pessoa jurídica que você está constituindo, isso aqui tem imunidade tributária, previsto na Constituição Federal Legal sobre o ITBI, Imposto Municipal. E o Estado, pessoal, o ITCMD aqui, se tiver bens no estrangeiro, lei complementar que vai definir para onde é que vai o dinheiro, né, enfim, desse eventual tributo no caso de transmissão de mortes e doações. A resolução do Congresso de 8% que estabelece ali as variações de alíquotas máximas de 8% sobre o ITCMD. Tá bem, gente? Importante algumas informações, né, para a gente ir memorizando, né, com o passar dos dias. Também temos aqui atos simples do dia a dia, né, enfim, do poder público, ato complexo e ato composto. Né, o ato composto dentro do mesmo órgão passa-se ali por uma situação em que está tudo completo, tudo certinho, mas aí dentro do próprio órgão mesmo tem que homologar para aquilo ser válido, tá? É só uma organização interna, não é um ato complexo, é um ato composto, porque não tem necessidade de um outro órgão participar. Diferente da nomeação de alguém, por exemplo, um advogado-geral da União, que tem que passar pelo executivo, o executivo nomeia, o legislativo vai lá e acaba, enfim, definindo a limitação específica, né? Aqui, na verdade, eu falei AGU, mas eu estava fazendo um comentário na aula que era sobre o diretor de uma autarquia, né? O ideal é que ele tenha um mandato fixo de pelo menos uns 5 anos, que é o que costuma acontecer, depende da lei em si, mas mandato fixo de 5 anos, 4, 3, mas em média 5 anos, ele vai ser estável, ele vai ter um mandato fixo. E aí, depois que acabar esse período, ele vai ter uma quarentena, vai ser remunerado o período de 6 meses, que ele não vai poder trabalhar para aquelas empresas que ele fiscalizou. Imagina que o diretor da Anatel
acaba o mandato fixo dele de 5 anos e agora ele recebe uma proposta para trabalhar dentro da Oi, da Vivo, da TIM, da Claro. Ele não pode por 6 meses. Por quê? Porque ele tem muito dado, né, gente? Ele tem muita informação, então ele poderia prejudicar as concorrentes daquele que ele está trabalhando agora. A estabilidade, pessoal, é diferente aqui do mandato fixo do diretor de uma autarquia. A pessoa, né, ela passou no concurso público, né? A lei criou um cargo, a autorização aconteceu no orçamento, abriu-se edital, você passou na prova, foi nomeado, na posse foi investido, a investidura do cargo aconteceu, e após a investidura você tem aquele período de 3 anos de estágio probatório. Aí você se torna estável. A estabilidade é diferente da vitaliciedade. A vitaliciedade acontece em alguns cargos, né, como, por exemplo, membro do Tribunal de Contas, juiz e promotor. Isso no prazo de 2 anos, diferente do quinto constitucional. Quando você entra na lista sextupla para indicação da OAB para se tornar um desembargador, é automático a sua vitaliciedade. Tá bem? Também temos esse pontinho que eu gosto muito, gente, administração pública para serviço público e atividade econômica. Isso aqui tudo vocês não podem perder de foco, não, tá, gente? Isso aqui não pode perder nunca, pelo amor de Deus. Autarquias e fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, essas duas aqui são as estatais. A lei cria na reta da autarquia, a lei autoriza na reta das estatais. Aí a fundação pública se faz uma setinha para cima, uma setinha para baixo. Significa que, ora ela pode ser fundação pública de direito público, ora ela pode ser fundação pública de direito privado. Tá bem? Maravilha. A área de atuação que é feita por meio de lei complementar da fundação pública, mas né, não é que ela é criada por lei complementar, ela é criada por lei ordinária, lei específica, né? Uma simples lei. Tá bem? Todo mundo tem que licitar, mas a licitação em concurso público é feita todas da administração pública, só que as duas de baixo aqui não têm estabilidade, os seus empregados são seletistas, diferente do que acontece aqui em cima. Gente, uma fundação pública de direito público, ela pode ser conhecida como uma autarquia fundacional ou fundação autárquica, né? Então, o próprio nome dela em si já mostra que ela é uma autarquia, digamos assim. Tá? Então, ela pode, inclusive, se tornar no futuro uma agência executiva, se não der certo, né, a sua eficiência, e aí faz um novo contrato de gestão com um plano de reestruturação e ela pode se tornar uma agência executiva e receber mais dinheiro do Estado. Tá bem? Vamos que vamos. Firmes e fortes aqui. Gente, também nós temos aqui a declaração, né, na desapropriação. A desapropriação tem duas fases, a fase da declaração e da execução. Quem declara toda a administração pública direta pode declarar, né, União, Estado, DF e município. Agora, excepcionalmente, uma administração pública indireta pode declarar, que é a Anatel, Anvisa, ANAC, pode declarar a necessidade ou a utilidade de um bem. 5 anos para realizar o serviço, no caso de interesse social, 2 anos. Tá? E quem executa? Quem executa toda a administração pública pode fazer isso. E os delegatários. Também delegatários, por exemplo, a Eletro. A Eletro, ela pode executar a desapropriação que foi realizada pela Anatel. Por quê? Porque é ela que vai colocar os fios, né, as torres de energia na sua propriedade. Tá bem? Beleza? Bom, maravilha. A gente também temos aqui as formas, né, de limitação do Estado. O Estado ele vai pegar da sua propriedade, né, por exemplo, a desapropriação por zona. Ele pegou 97 alqueires da sua terra, sobraram-se 3 alqueires. O que que você vai fazer com 3 alqueires? Você não vai ter, vai compensar viajar para cuidar de 3 alqueires de terra. Então aí você faz o quê? Você pede a desapropriação por extensão, né? Eu coloquei o nome errado aqui, olha só, desculpa, gente. Ó, aqui é desapropriação por extensão, não é por zona, não, tá? Aqui é desapropriação por extensão. A por zona é outra, é que eu comparo lá com a contribuição de melhoria. Não sei por quê. Nesse dia aqui, minha cabeça não estava funcionando direito, não, hein? Porque eu tinha esquecido o nome também aqui, ó, da requisição administrativa, né? Isso aqui é desapropriação por extensão, não é por zona, não. A por zona é quando o Estado ele pega um pouco mais do que ele precisa. Ele precisa somente de 3 lotes, ele pega uns 5 lotes, tá? Tinha 3, ele pega uns 5 lotes ali, para poder o quê? Para poder não ter necessidade de declarar de novo no futuro aquela propriedade, tá bem? Então, aqui só para contextualizar, né, para a gente não esquecer, tá bom? É aqui a desapropriação por extensão, não é por zona. A desapropriação indireta, o Estado usa muito o seu terreno, o seu lote, desapropriação indireta, tá bom? E ocupação temporária, eleições, eles usam a sua escola para poder fazer as eleições. E a requisição administrativa, a indenização se houver prejuízo, né? E isso acontece depois. Tá? Imagina aqui que você tem um estábulo, uma pá carregadeira, e aqui tem uma comunidade que mora na frente do seu estábulo, cuida de cavalos de raça e tudo mais. E aqui nesse pedacinho, ó, tá tudo desmoronando. O Estado vai usar a sua pá carregadeira para tampar esse lugar aqui, né? E ele que vai fazer isso daí por ele mesmo, tá bom? Essa é a requisição administrativa e também tem aqui, depois não está no desenho aí, tem a limitação administrativa, acabou não saindo no meu desenho. Mas olha só, né? Coloquei ali desapropriação por extensão, por zona, acabei não colocando os nomes corretos, tá, pessoal? Vamos ver aqui no nosso caderninho, ver se ficou faltando falar alguma coisa. Reclamação verbal. Os advogados podem fazer na administração pública, nos órgãos da administração pública. A constituição de pessoa jurídica tem que ser visada por um advogado, mas não necessariamente esse advogado que visou, que ele assinou esse ato constitutivo da sociedade de advogados, tem que ser o mesmo que vai trabalhar durante todo o período que for necessário nessa pessoa jurídica em si, certo? Então, o advogado que visa a constituição, né, o nascimento
de uma PJ é o mesmo que vai atuar por aquela PJ? Não, não necessariamente. Não precisa, inclusive, num ato constitutivo, de ter a indicação do advogado que irá trabalhar. Defensores públicos não precisam de inscrição na OAB, mas procuradores precisam. Prisão de advogado no exercício da função somente de crime inafiançável, fora do exercício, crimes afiançáveis e crimes inafiançáveis. Subestabelecimento sem reserva de poderes e com reserva de poderes dá a ideia de acordo entre as partes, tá, pessoal? Agora, revogação e renúncia dá a ideia de conflito. Mesa é incompatível com o exercício da advocacia. Mesa do legislativo. A mesa não é o legislativo. O legislativo pode advogar, tá bem? Ele só não pode advogar contra ou a favor da administração pública. Agora, quem acompanha a mesa tem a incompatibilidade. Receber importância desonesta é infração ética disciplinar. Cargos de ministro é vedado a você colocar na sua publicidade, agora títulos acadêmicos é permitido. Além dos cancelos, né, a parte pode ir acima. Enfim, aqui eu falei sobre isso. Comentamos sobre isso também, falência, isenção, taxa. Falei também sobre isso aqui, vitaliciedade, agência reguladora da apropriação. Eu acabei não comentando sobre a alteração de edital, né? Somente se for para se adequar à lei, que devo alterar o edital, que, enfim, tem o do concurso público especificamente em si. Aqui só a título de curiosidade, litisconsortes em ação civil pública, né? O Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, eles podem agir, né, em área de preservação ambiental, por exemplo, né, para lutar pelos direitos do meio ambiente. O meio ambiente, ele é protegido pela ação popular, mas a ação popular é feita por qualquer do povo, não pode o Ministério Público fazer porque ele é legitimado para poder fazer ação civil pública. Então, eventualmente, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, eles podem, em litisconsorte, agir nessa ação civil pública. Preso foragido, pessoal, se o preso fugir, pular, sair do presídio e encontrar você e roubar o seu carro, pessoal, ato dano em nexo à responsabilidade objetiva do Estado. É lógico que não é todo preso foragido, tá? O cara tá de saidinha desde 2022, desapareceu. Se ele roubar teu carro agora, não é responsabilidade objetiva do Estado, tá? Mas se for bem conectado com o momento ali da fuga, aí é responsabilidade objetiva por parte do Estado, tá bem? Pode for fé, gente. Farra depois de um estudo, não deixa de curtir. Vamos que vamos.